Amém. Salmo de número 128. Seguindo então a nossa série Cântico dos Degraus, chegamos então no Salmo de número 128, um salmo curtinho, mas precioso, que vai trazer para nós nessa noite lições valiosas, e eu quero que você fique muito atento a tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Não se preocupe com mais nada agora. Abra seu coração, sua mente para a palavra do Senhor. O texto diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Senhor Jesus, essa é a Tua palavra. É a Tua palavra que nós meditamos nela e pedimos a revelação da Tua Escritura, para que nós sejamos edificados nessa noite, Pai. Abra o nosso entendimento, não só o nosso entendimento cognitivo, mas abra o nosso coração para compreender, Senhor, as verdades espirituais que o Senhor tem para nos ensinar. No nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, Salmo 128, e aqui vale a menção de que os primeiros ouvintes deste salmo, como todos já sabem, eram os peregrinos judeus, que subiam até Jerusalém para as grandes festas. Lembram? A festa da Páscoa, festa de Pentecoste e a festa das barracas, que acontece ali. A gente vai seguir isso aqui lá em outubro, a gente vai falar sobre essas festas também. E eles viviam pós-exílio babilônico, num tempo de reconstrução da sua própria fé. Reconstrução não só da cidade, mas da sua própria fé, da sua cultura, da sua identidade nacional, E eles eram rodeados por nações poderosas, eles eram rodeados por também inseguranças sociais e problemas. O contexto, esse era o contexto que eles subiam então, era Cântico dos Degraus, porque eles iam ter que subir até o Monte Sião lá e adorar, porque era onde ficava Jerusalém. Então eles subiam tudo isso, entoando esses cânticos nesse contexto. Muito bem, hoje, mais de 2000 anos depois, a pergunta continua viva: onde a bênção começa? Onde a bênção começa? Você já ouviu dizer, ou alguém dizer, que tudo que eu quero é ter uma vida abençoada? Você ouviu? Talvez você mesmo já tenha dito, Não, eu quero uma vida abençoada, eu quero ser uma pessoa muito abençoada. Essa é uma busca praticamente de todo ser humano. Todos querem. Ou você conhece alguém que fala assim: não, eu quero me arruinar, eu quero bater a cabeça, eu quero que dê tudo errado, Cleito, tudo errado na minha vida. Já ouviu alguém falar assim? Eu não. Não, todo mundo quer ser abençoado, Mas aqui vai a grande questão, Onde começa a verdadeira bênção? A gente já falou um pouco disso em séries passadas, em outras mensagens, mas aonde começa? Será que ela começa no meu sucesso profissional? Será que ela começa num casamento feliz? Será que a bênção começa nos filhos bem educados? Será que a bênção começa na sua casa própria que você adquiriu? Onde começa a bênção? A verdade bíblica, ela é bem diferente, na verdade ela é radicalmente diferente de tudo aquilo que a gente imagina e a gente pensa. Porque a bênção verdadeira, ela não começa no que você tem ou naquilo que você conquistou, mas a bênção verdadeira, ela começa no que você teme. No que você teme. E o tema da mensagem de hoje é justamente esse: a bênção começa aqui. Esse é o tema da mensagem de hoje.
A bênção começa aqui. O Salmo 128, como eu disse, ele é bem curto. Nós lemos aqui rapidamente, passamos por ele muito rápido, e ele descreve uma vida que floresce. Mas ele deixa claro para nós que o ponto de partida, ele não é circunstancial, não é algo que eu conquistei, algo que eu fiz, algo que... Não, ela é espiritual, e é isso que a gente vai aprender nessa noite, é isso que o texto vai nos ensinar. Vamos acompanhar verso a verso? Vamos passar por ele verso a verso? Ele começa no verso 1 ali: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui está então a chave de tudo. Normalmente você vai assistir um filme, né? Tudo se desvenda lá no final, né? A hora que chega no final do filme, agora eu entendi todo o enredo, agora olha por que aconteceu. Aqui não, aqui ele já começa estragando a festa, né? Já fala direto no início aqui, qual que é o segredo? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Essa é a chave. A bênção então começa aqui. A bênção então começa aqui. Aqui onde? Aqui no coração. Num coração reverente, num coração submisso, num coração obediente ao Senhor. A bênção começa aqui. Temer a Deus. E você já deve ter ouvido essa palavra muitas vezes, né? Temer a Deus, temer a Deus. Mas o que é temer a Deus? Temer nos remete muitas vezes a ter medo. Será que temer a Deus é ter medo de Deus? Será que temer a Deus meu Deus, existe um cara poderoso, lembra aquela figura, né? Às vezes as crianças constroem umas imagens assim, né? Daquele velhinho carrancudo, olhando lá de cima, né? Pronto para dar bronca, não mexe, não faça mais isso. E cria-se essa ilusão na mente de que Deus é esse. Mas não. Temer a Deus é viver com reverência profunda, obediência plena, confiança amorosa diante da majestade de Deus. A gente falou de um Deus grande, de um Deus poderoso, e é diante dele que eu obedeço, eu me rendo, eu me prostro à sua soberania, à sua santidade. Temer a esse Deus. Não é um Deus carrancudo que está olhando bravo para você, pronto para te castigar. Não. Temer não é ter medo, mas é ter uma vida de reverência, ter uma vida que se prostra. E eu queria ler alguns textos que reforçam essa ideia e trazem a definição do temor a Deus. São textos que com toda certeza você já passou por eles, com toda certeza você já leu. O primeiro deles está lá em Provérbios 9 e 10, um texto bem conhecido, Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor não é uma emoção, simplesmente, mas é uma postura inteligente, espiritual, diante de um Deus que é grande. O outro está lá no Êxodo, se você voltar lá no começo da sua Bíblia, Êxodo no capítulo 20, no verso 20. Moisés respondeu ao povo: Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Temer a Deus é andar em santidade. Temer a Deus é ter consciência de que o pecado não faz parte do reino de Deus, logo eu não vivo mais na busca do pecado ou na prática do pecado, escravo do pecado. Temer a Deus é saber o que é pecado e escolher não andar nele.
Temer a Deus é uma atitude consciente. E o texto fala aqui, que Deus veio para provar vocês, para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Ou seja, o temor do Senhor me dá consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, para que eu não venha pecar. Depois, se você for lá para o texto de hoje, mas não nesse capítulo, mas no capítulo 130, verso 4 diz: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Mas contigo está o perdão para que seja temido. O perdão de Deus não nos afasta do temor, mas nos aprofunda nele. Nos aprofunda nele. O temor é a resposta do amor santo de Deus. Se você pular para Hebreus, no capítulo 12, são vários textos aqui que a gente está passando só para reforçar a ideia do temor a Deus, o que significa temer a Deus. Hebreus 12, verso 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui no texto de Hebreus, o temor envolve o serviço e reverência e consciência da glória e da justiça divina, sabendo que chegará um tempo onde tudo será julgado, todas as nossas obras serão julgadas, e tudo aquilo que for palha será consumido. Temer a Deus é saber do juízo de Deus, é saber que o Senhor olha para cada um de nós e nós temos consciência de que nada pode ser oculto do Senhor, nada pode ser encoberto do Senhor. Por isso eu vivo no temor do Senhor. Reformadores como Calvino e teólogos como Bavinck e Sproul, eles enfatizaram que o temor do Senhor é central na piedade cristã. Ou seja, uma mistura de reverência, amor e submissão. O temor, ele faz parte da vida cristã e não tem como se desvincular dela. R.C. Sproul, ele resume bem ao dizer que o temor do Senhor é o temor reverente que nos leva à obediência. Ou seja, o temor me leva a obedecer. O temor não é algo que me dá medo, mas que me move a obedecer, a cumprir os mandamentos, a cumprir aquilo que o Senhor espera de mim, espera de você. Então, se nós pudéssemos resumir o que é temer a Deus, amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, confiar no que Ele promete e obedecer o que Ele ordena. Se a gente pudesse resumir toda essa história aqui, é exatamente isso. Amar o que Deus ama, odiar aquilo que Ele odeia, confiar naquilo que Ele promete e obedecer aquilo que Ele ordena. Se nós olharmos novamente para o nosso texto, no verso de número 2, Salmo 128, verso de número 2, nós lemos: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Você comerá dos frutos do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem. Ou seja, não é riqueza fácil, mas fruto de um trabalho digno, esforço, abençoado por Deus. A gente vive numa era onde muitos têm buscado ficar ricos, não é verdade? Quem nunca falou assim, já jogou no tigrinho? Quem já viu isso? Tem que jogar no tigrinho para ficar rico. Quantas bets, que são apostas esportivas que rodam o Brasil, rodam o mundo, na verdade, e que está até pauta no Congresso, CPI das bets. Jogos esportivos
que 97% das pessoas que jogam perdem. 99% das pessoas que jogam perdem. Isso é fato, isso não é achismo. Ganha aqueles que promovem e aqueles que criam. Antigamente, quando não existisse aqui, as bets, os tigrinhos da vida, era as mega-senas, as loterias por aí, onde as pessoas buscavam a todo custo ficar milionárias. Só que não se davam conta que elas estavam, sim, escravizadas. Talvez você não conheça, mas muitas pessoas perderam famílias por causa de jogos de azar. Afundaram toda uma família porque estavam escravas disso. Começavam a vender coisas de casa como que fosse uma droga que consumia. E as pessoas ficavam endividadas. E não à toa muitas pessoas tiravam a própria vida por causa desse cenário. Recentemente, acho que 2 semanas atrás, que saiu uma matéria que eu estava lendo na internet de uma mulher que se matou porque ela já estava devendo mais de 40 mil reais. Tudo nesses joguinhos. A dívida dela já ultrapassava 40 mil reais. Ela se viu num cenário tão difícil que ela tirou a própria vida. O texto nos mostra que você comerá dos frutos do seu trabalho e será feliz. E tudo irá bem com você. Vamos ver o que fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, a respeito disso, a respeito do dinheiro. 1 Timóteo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Note que o texto não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está advertindo contra a cobiça, contra esse desejo desenfreado de se tornar milionário. Para quê? Para quê? Paulo nos mostra que esse desejo louco das pessoas por riquezas pode levar à idolatria, pode levar ao desvio da própria fé. Tanto que nós encontramos o texto que diz: Senhor, não me deixa ter muito, para que eu não te abandone, e nem deixe eu ter tão pouco, que eu venha blasfemar contra ti. Olha a palavra: Senhor, não me deixa ter muito, porque talvez se eu tiver muito, eu posso me desviar e abandonar o barco, abandonar o Senhor. Mas também não me deixa ter tão pouco, a ponto de estar murmurando e reclamando e blasfemando contra ti. Em outras palavras, Senhor, me dá o suficiente, me dá o necessário para que eu possa viver, para que eu possa desenvolver a minha vida, cuidar da minha família. A gente precisa buscar uma vida de contentamento, uma provisão honesta, que honre a Deus, com o fruto do seu trabalho. Entramos então no verso 4 do nosso texto, verso 3 e 4, podemos ler, que diz: sua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera, e seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui nós aprendemos algo maravilhoso, que a bênção de Deus alcança o nosso lar, ou seja, promove relacionamentos profundos dentro do nosso lar, uma vida familiar cheia de vida, uma vida familiar estável
e cheia da presença de Deus. Esse é o lar. Esse é o lar ideal. A gente sempre fala aqui, né, que para os pais aqui, né, faça coisas com os seus filhos, desenvolva relacionamentos com eles, saiam para, nem que seja para ir, agora não dá, né, tá frio, né, tomar um sorvete, mas façam coisas simples. Eu me lembro que até precisamos fazer isso, hein? Faz tempo que a gente não faz. A gente fazia a noite da pizza. Não era aquela pizza, né, que o Marcelo faz toda caprichada, assim, mas era a nossa noite da pizza, que a gente comprava as massas e cada um colocava os ingredientes e fazia o recheio, a cobertura ali da pizza, e a gente assava e comia, enfim. Promover um relacionamento dentro do nosso lar. E aqui, quando ele coloca sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera, os seus filhos serão como rebentos da oliveira, ele está dizendo justamente isso, um lar saudável, um lar ideal. E daí, como que ele chegou a esse lar ideal? Olha o verso 4: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Voltou ao princípio de tudo lá, voltou à origem, né? Onde começa tudo isso? No temor do Senhor. Eis o qual será, ele mostra, né, a esposa, os filhos, eis aí como será um lar abençoado, um lar que teme ao Senhor. Será que a tua casa, você pode dizer que é uma casa que teme ao Senhor? Lembra o significado de temer ao Senhor, né? Amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, obedecer o que Ele manda, confiar naquilo que Ele promete. Temer a Deus é isso. Será que o meu lar é um lar que teme ao Senhor? Na cultura judaica, a gente aprende que, até hoje, né, muitos judeus, eles não pronunciam o nome de Deus naquele tetragrama sagrado, né, Yahvé, que nós chamamos de Yahvé, né, mas não é nem essa pronúncia, porque era um temor de que o ser humano não é digno de dizer o nome de Deus. Por isso eles não diziam. Eles falavam Adonai, Hashem, que é o nome, né? Porque eles falaram assim: minha boca não é digna de proferir o nome de Deus. Por isso a gente não fala. Até hoje a gente vê isso. Isso influenciou de forma muito forte muitos salmos que nós lemos aqui, onde eles mostram que eles tinham essa reverência a Deus, esse temor a Deus. Temor a Deus é algo prático, não é algo teórico. Temor a Deus é algo que se vê. E essa prática mostra o nível de temor reverente que os judeus tinham a Deus, né? De entender que não vou nem pronunciar o nome dele. Nós não somos judeus, nem judaizantes, mas nós precisamos entender o que é temer a Deus e precisamos praticar o temor do Senhor. Esse verso 5 e o verso 6 nos mostra uma bênção que transborda e ele passa da nossa casa, da nossa família para a cidade. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. É uma visão intergeracional. Nós cantamos aqui a segunda canção ali, que a gente cantou a bênção, né? Que nós abençoamos uns aos outros aqui, e em determinado momento da música a gente fala, né? E que a bênção se derrame sobre a sua geração, sobre os filhos dos filhos dos filhos. E esse texto fala justamente sobre isso, que o lar que teme ao Senhor, a pessoa que teme ao Senhor, essa bênção do Senhor
passa não só da sua casa, mas ultrapassa e alcança a cidade onde você está. Alcança o seu trabalho, alcança todo o universo que está ao teu redor. Ele ultrapassa. Você vai ver os filhos dos teus filhos, você vai ver a bênção do Senhor alcançar. Mais alguns textos para a gente ficar muito claro a respeito disso. Se você voltar lá em Êxodo 20, a gente leu agora há pouco, né? Êxodo 20, mas eu queria te chamar para ler Êxodo 20, verso 6. Um texto também conhecido, que ele diz assim, ó: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha a bênção passando de geração a geração. Salmo 103, vamos voltar para o livro de Salmos, Salmo 103, verso 17, verso 18, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que os temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A misericórdia do Senhor vai além. Eu posso dizer isso porque eu consigo imaginar meus bisavós que eram da igreja, se estivessem vivos, né? Eles olhariam e veriam o Andrezinho correndo, participando da vida da igreja, e talvez esse salmo saltaria aos seus olhos. Olha só, lá atrás, de repente, lá na frente, a coisa está indo e está acontecendo, e a bênção do Senhor, as misericórdias do Senhor alcançando. E esse texto especificamente, ele fala justamente disso, né? Que a misericórdia do Senhor, ela é sobre os que o temem. Temer a Deus traz para nós a misericórdia e as bênçãos do Senhor sobre os nossos filhos. Você tem orado pelos seus filhos? Você clama aí pelos seus filhos? Tema o Senhor, porque as bênçãos de Deus alcançará cada um deles. Cada um deles será abençoado. São textos que nos mostram. Eu queria ler um outro último texto, que também ilustra bem isso. Está lá em Atos, no Novo Testamento, Atos 2, verso 39. Porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Aqui ele está falando da bênção, né? O Espírito Santo sendo derramado, mas ele já coloca aqui, ó, isso aqui não é só para você, mas é para os seus descendentes, para aqueles que virão depois de você. Temer ao Senhor nos coloca nesse circuito de bênção. Temer ao Senhor nos faz participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Meu irmão, nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos de Deus para tudo. Você não pode controlar as suas finanças, né? Você não sabe o que vai acontecer no cenário econômico do Brasil amanhã. Pode acontecer alguma coisa louca. Os mais velhos aí vão lembrar, né? Lembra do Collor? Confiscou a poupança de todo mundo aí. Lembra? Quem lembra? Eu não tinha poupança naquela época, eu era pequenininho. Mas pegou todos desprevenidos. A gente não consegue. Você consegue garantir que daqui 5 anos você vai estar com a tua saúde lá em dia? A gente não consegue afirmar. A gente se cuida, né? A gente vai. Mas a gente não consegue. Ou seja, nós dependemos do Senhor, então nós precisamos confiar e escolher temer ao Senhor e andar nos seus caminhos hoje. Esse é o ponto de partida da nossa vida. Esse é o ponto de partida. A bênção não está nas nossas posses, mas na presença de Deus em nós. E eu quero encerrar essa mensagem trazendo algumas aplicações muito práticas para cada um de nós. Para a gente começar essa jornada abençoada.
Se nós entendemos que a bênção começa aqui, tema a Deus de forma prática. Separe um tempo diário de comunhão com Deus. Dedique tempo de oração, palavra, jejum. São práticas que nos levam a desenvolver intimidade com o Senhor. Honre a Deus com as suas escolhas. Será que Deus se alegra com tudo aquilo que você tem feito, tem decidido, tem escolhido fazer? Fuja de atalhos. Lembra dos jogos lá? Fuja de atalhos. Mentira, superficialidade. Abençoe o seu lar. Tenha tempos de oração com sua esposa, com seu marido. Leia a Bíblia com seus filhos. Que a palavra de Deus ela seja presente na tua casa, que ela não seja um objeto largado ali, quando você chega do culto à noite você deixa, e daí no outro domingo você vai e pega ela no mesmo lugar. Não, leia essa palavra em família. Abençoe a sua cidade. Abençoe para que a gente possa viver nessa terra de uma maneira que o nome do Senhor é glorificado. Seja honesto nas suas decisões, nas suas posturas, naquilo que você faz. Tenha atitudes que reflitam o temor do Senhor. A bênção, ela não começa lá fora, mas ela começa aí dentro de você. Aqui dentro de mim. No coração daquele que teme ao Senhor. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de nós reavaliarmos a nossa jornada e falar: Senhor, eu quero viver esse Salmo 128 aqui. Eu quero que a minha família seja reflexo da bênção do Senhor e do cuidado do Senhor. Eu quero ver a minha casa abençoada. Eu quero ver a minha cidade abençoada. Eu quero ver as pessoas que me cercam sendo abençoadas. Senhor, eu quero começar a temer a Ti. Que essa seja a sua oração, que essa seja a sua decisão hoje. A bênção começa aqui, no seu coração. A bênção começa aqui, no temor ao Senhor. A bênção começa aqui, numa decisão de entrega. Eu entrego a minha vida para que ela seja um reflexo do amor de Deus. Coloque-se de pé. E que essa seja a sua decisão hoje. Quero ter uma vida abençoada? Aprendemos então que devemos temer a Deus. Devemos temer a Deus acima de todas as coisas. E saber que Ele está cuidando de nós. Amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, confiar nas suas promessas e obedecer ao que Ele ordena. Isso é temer a Deus. Senhor Jesus, nós nos prostramos diante do Senhor e declaramos, ó Deus, a Tua soberania sobre cada um de nós. Declaramos, ó Deus, que somos dependentes de Ti e que muitas vezes, ó Deus, agimos sem temer a Ti. Nos esquecemos, ó Deus, de viver uma vida que Te glorifica. Vivemos uma vida para nós mesmos, vivemos uma vida superficial e pedimos perdão por isso, Deus. Pedimos que o Senhor nos guie, Senhor, por caminhos seguros. E tudo começa aqui, como a gente leu, numa vida de temor a Ti. Nos ensina a temer a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa jornada de temor do Senhor. Vimos vários textos, ó Deus, que nos ilustram e mostram, ó Deus, o que é e quais os benefícios em se temer a Deus verdadeiro. Nos ajuda, Senhor, clamamos pela ação do Senhor sobre nossas vidas, porque nós precisamos de Ti, Jesus. Somos dependentes do Senhor. Por isso, Deus,
estenda a tua mão sobre cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que nós possamos crescer em intimidade com o Senhor, ó Deus. Faz isso em nós. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.